Boa tarde. A gente por um momento ia falar boa noite, é costume, não? Vamos fazer o seguinte, em primeiro lugar, você já me conhece, né? Mas vamos fazer isto. Eu quero que você se coloque de pé nesta tarde. Se coloque de pé nesta tarde. Abraça aquele que está ao seu lado e fale assim, que bom que você veio. Espera aí que ainda não acabou. Não acabou ainda, não vai sentar ainda não. Agora, você vai falar para os outros, vai cumprimentá-lo e vai falar assim, que bom que somos homens. Agora sim, pode sentar. Alguém teve resistência de dizer que bom que eu sou homem? Não, não é? Não, gente, que isso? Eu já ouvi, você já deve ter ouvido que a masculinidade é uma conquista. Eu falei para minha esposa nestes dias que eu não concordo com isso. Nós nascemos homens. Nós somos homens. Isso é importante. Lembre disso. Você não tem que conquistar nada. É aquilo que você é aquilo que eu sou, é aquilo que pela graça de Deus nós somos. E isso é algo extremamente importante. Nunca duvide disso. Nunca deixe de ensinar isso. Nunca. Porque foi assim que Deus nos criou. Pode ser mal interpretado no mundo lá fora. Aí você explica, não biblicamente, como é que é. Deus criou homem, mulher. Fim. Mais nada. Um homem é homem, mulher é mulher. Então, nós estamos contentes, plenos, felizes de sermos homens. As mulheres devem sentir-se plenas, completas e felizes sendo mulheres. Alguma diferença? Nenhuma, né? Então, gente, meu nome é Roberto, como já o irmão Fernando falou, casado, nesta quinta passada nós fizemos 21 anos de casamento, com minha esposa, com Lisete. Tenho dois filhos, Fernando, vai fazer 19 anos, vai fazer 20 agora em outubro, e agora, esta semana, o pequeno da casa, que não é tão pequeno, o Juan vai fazer 13. Só que o Juan é engraçado. O Juan é com J em espanhol, mas ele é montesclarense, ele nasceu em Montes Claros. Ele é norte-mineiro. A gente botou o nome mais hispano para aquele que é brasileiro de nascença. É assim mesmo. Que outro detalhe? Pastorei a igreja de Bicas já há 5 anos e meio. Antes disso, fui pastor de jovens e da primeira igreja batista de Montes Claros e fui diretor acadêmico, professor de teologia no Seminário Teológico Batista do Norte de Minas, nos períodos de 5 anos. Antes disso, pastoreei interinamente uma igreja na minha cidade, uma igreja batista na minha cidade, e fui o diretor de infraestrutura da Convenção Batista Venezuelana. E antes disso, fui seminarista e fui ordenado pastor na segunda igreja batista de Montes Claros. Estudei em Montes Claros, dá para entender, né? No seminário MTC latino-americano, vinculado à Missão Amém. É isso, e já, o restante não interessa. Não interessa. O que está fazendo agora? Bom, pastoreio, né? Vamos lá, gente. Não vamos falar sobre os desafios da masculinidade do século XXI, mas eu quero que nós possamos ir lá atrás, para o início de todas essas coisas. Nós não vamos fazer um pulo para o começo de tudo. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Para pensarmos nos desafios de hoje, nós temos que pensar em bases e fundamentos que nos ajudem a estabelecer firmeza na nossa vida. É muito fácil falarmos sobre os problemas que nós temos e as soluções que podemos dar. Isso é a coisa mais fácil. Mas sabe o que é difícil? Difícil é estabelecer as condições em que nós possamos aplicar esses fundamentos. E para isso eu quero ir para o Gênesis. Por quê?
Porque nós precisamos de duas coisas: estabilidade e elasticidade. E eu quero explicar por que as duas coisas. O Brasil é um país abençoado. O país Brasil é um país que não sofre terremoto. É uma grande bênção, né? Nós não. Na Venezuela são duas placas que se juntam, a placa da América do Sul acaba na Venezuela e a placa do Caribe também, então as duas estão ali. Então é normal na Venezuela tremores, terremoto, é coisa comum. O último terremoto de magnitude foi no ano de 1997 no oriente do país, acho que foi 6,7 magnitude. Foi um monte de coisa, foi extremamente ruim, mas uma das coisas que eu aprendi naquela época, não, um pouco depois, foi justamente que um prédio deve ter estabilidade, mas ao mesmo tempo ele deve ter elasticidade. A estabilidade é necessária e ela vem basicamente da fundação do solo. Gente, eu não falei, eu sou engenheiro civil também. Então, por isso, agora vão entender por quê, né? Esqueci de falar isso. A estabilidade, ela vem pela união da edificação e a fundação, o próprio peso da estrutura da estabilidade. Mas nem sempre o solo suporta esse peso. Ali vem, então, os diversos tipos de fundações, dependendo de várias características. Não vem o caso falar das características, não é nada. Mas gatilhos podem comprometer a estabilidade do solo. Solo mal compactado, ou aço irregular, uma má proporção do concreto, uniões mal executadas, um monte de coisa. Chuva, socavação, muitos aspectos podem comprometer a estabilidade. Agora, a elasticidade, diferente do que nós pensamos, um prédio ele não pode ser completamente rígido. Ele tem que ter uma certa elasticidade. Por quê? Porque quando treme, e aqui vem a parte que possivelmente, você mora num país onde não tem terremoto, possivelmente você não saiba, mas é importante que o prédio ele ande junto com o tremor. E é gostoso. E uma vez eu estava deitado na minha cama, não? Eu estava solteiro ainda, no meu quarto, e veio a onda. Foi 4,5 aquela onda. E eu senti como a onda chegou, a cama se mexeu, e eu continuei. Mamãe saiu toda assustada e falou assim: sentiu? Aí eu falei: não foi bom? Mamãe olhou e falou assim: eu estou perdendo meu filho. Eu vou descer, falou minha mãe. Eu falei: pode descer. Você vai? Não, porque o lugar mais seguro é aqui. Mas tremeu. Mãe, prédio de concreto, o prédio onde mamãe mora, meus pais moram, ele é completamente de concreto, parede de concreto, não é bloco de concreto, é concreto, com dupla armação de ferro e aço de meia polegada nas pontas. É que uma vez abrimos um pedaço e a gente foi, curiosidade, né? O que faz um homem lá em casa? Quebrar parede, coisa normal. E ali, eu falei: mãe, não tem trinca, não tem rachadura, não tem nada, o prédio suportou. Fica aqui em casa. Não, eu vou descer. Então tá, pode descer. E se cair o prédio? Não vai cair. Aí, coitada da minha mãe, mamãe desceu, subiu e eu estava lá aguardando por ela. Viu, mãe? Nada aconteceu. Elasticidade. Isso é extremamente importante. Mas nas estruturas metálicas se vê muito mais. Quem já esteve numa ponte metálica e encontra um engarrafamento, a pessoa vai sentir aquele... vai pensar que está num culto da Assembleia. E começa a tremer. Se você for um dia, tiver a grande oportunidade de ir para um lugar onde tiver uma ponte, que ela é basculante, quer dizer que ela está pendurada, e você ficar num engarrafamento, você vai ver como ela vai de um lado para outro, vai de um lado para outro, e vai de um lado para outro. Se eu te falar que você está no meio da Ponte das Américas, onde embaixo, a 127 metros, está o Canal de Panamá, e barco que vai, barco que vem, você está 4 horas da tarde ali, e é quando todo mundo sai do canal e vem aquele engarrafamento, você percebe como a ponte vai de um lado para outro, vai de um lado para outro, e você percebe os barcos indo e vindo ali, e você pensa: se cair a ponte, o que será de nós? Aí nós brincávamos, eu morei em Panamá 1 ano,
Aí nós falamos assim, o que acontece primeiro? A gente morre primeiro pela impressão da queda ou a gente morre na queda? Essa era a grande conversa filosófica entre um pai, uma mãe, um irmão e dois adolescentes, meu irmão e eu. Mamãe era a última que falava, gente, vamos parar disso. E a gente começava, bora balançar? Enfim, elasticidade. O último exemplo de elasticidade, abriram um shopping na minha cidade, a segunda parte do shopping, a ampliação foi completamente estrutura de ferro. E ali foi justamente o lugar onde tiveram a grande ideia de colocar o cinema. Só que eram 11 salas de cinema. Já pensou 11 salas de cinema no mesmo lugar? Então, ali estavam e todo mundo falava da tremedeira que dava lá. Aí eu fui. E eu fui com minha esposa, estávamos namorando naquela época, começamos a sentir aquela e eu falei, nossa, é bom demais. Mas é demais. Mas é demais, você não deveria ser tanto assim, mas a elasticidade faz com que se dissipe a energia. Precisamos ter elasticidade também. Quando nós vamos para o Gênesis, e nós pensamos justamente nisso, como é que Deus faz do homem um ser onde ele tenha um fundamento em Deus que lhe permita, ao mesmo tempo, ter a facilidade de se adaptar para viver de uma maneira bíblica. E por isso eu quero que nós possamos ir para o verso 7. Gênesis 2, 7. Acharam o texto? Eu sei que está na tela, né? Tem igual que na minha igreja, o pessoal não faz de conta que olha e de repente olha assim para a tela. Aí todo mundo lê Almeida século 21, por que será? Porque na nossa igreja Almeida século 21, a versão que sai, mas pode deixar nem ver, não tem problema não. Gênesis 2:7 fala, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Para nós resgatar a masculinidade, que é o tema de hoje, resgatando a masculinidade bíblica, nós temos que pensar que nós precisamos resgatar a nossa dependência divina. O que mais se fala de um homem na igreja? O que o homem mais odeia fazer na igreja? Além de trabalhar com crianças. Já viu homem trabalhando com crianças? Joia rara, né? Orar. Já viu homens enchendo o culto de oração? Viu? Aqui não, né? Aqui os homens vêm culto de oração sem problema algum. Não sei por que está rindo, irmão, mas se o irmão está rindo é porque concorda, né? Os homens devem encher a igreja do culto de oração, mas em alguns lugares o homem parece que essa parte da espiritualidade deixa para a mulher. Mas repare um detalhe aqui. Quem formou o homem? De acordo com o texto? Quem? Porque aí fala, o Senhor Deus formou o homem. Quem deu vida ao homem? Porque Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. E foi ali que o homem se tornou uma alma vivente. O homem deve reconhecer, você e eu devemos reconhecer, que Deus é o Senhor. Isso vai além da conversão. Nós falamos isso. Jesus, é o meu Deus e Senhor, na nossa oração de conversão, cantamos isso, adoramos o Senhor. Sabemos que a Bíblia fala que ninguém pode chamar Jesus como Senhor a não ser pelo Espírito de Deus. Mas aqui é o reconhecimento de que Ele é o nosso Criador e Senhor, criados por Ele e para Ele. E isso nos dá a entender que nós não fomos criados para nós mesmos, mas para honrar o Senhor naquilo que somos e fazemos. E ali vem uma pergunta: até que ponto nós temos meditado no senhorio de Cristo na nossa vida? Você já acordou com isso na sua cabeça? Ou já deitou com isso antes de dormir? Eu sei que antes de dormir você ora, desliga, não assiste jogo, nem jornal, você ora, deita na tranquilidade, compartilha um texto bíblico com a esposa.
Mas já pensou no senhorio de Jesus? Qual é a implicação de dizer Cristo é o meu Senhor? Pensou isso? Como isso nos definiria como homem? Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor da minha vida. E lembramos de Paulo, para aqueles que vivem, não vivam mais para si, mas por aquele que morreu e se entregou por eles. O que significa isso? O que significa para nós que Cristo é o Senhor? Porque nós precisamos voltar a depender de Deus e sair desse secularismo e voltar a pensar. O cristão, o homem cristão, ele vive na dependência de Deus, na igreja e fora dela. Nós somos cristãos no templo, nas nossas casas, na escola, no trabalho, na rua. O que nós postamos, o que nós escrevemos, postamos e mandamos em áudio, reflete o senhorio de Jesus? Nós podemos reconhecer que a fonte da existência e da vida está em Deus? Nós reconhecemos isso, mas entendemos que isso quer dizer que se nós respiramos e cada dia que nós temos é um presente gracioso de Deus para mostrar quem Ele é ao mundo? Como isso repercute nas minhas aspirações? Aquele que ainda não sabe o que vai ser na vida, o que vai trabalhar, o que vai estudar. Será que pensar no senhorio de Jesus e viver para a glória de Deus não ajuda na escolha de uma boa carreira? Muito mais de pensar naquilo que pode me dar grana, mas naquilo onde Deus pode se glorificar através da minha vida. O nosso emprego, a gente vive o tempo todo esperando o cheque chegar para acabar com tudo, ou nós dependemos de Deus e sabemos que tudo vem do Senhor? Nós temos que abraçar a sacralidade da vida como presente do Criador. O culto nosso, ele começou o dia da nossa conversão. Sabe quando o culto vai acabar? Quando? Se alguém pensar no dia da morte, está enganado. Só se não for salvo. Não vai acabar nunca. Nós teremos toda a eternidade para conhecer Deus. E sinceramente nós vamos achar a eternidade curta demais para isso. Curta demais. Nós precisamos resgatar a nossa dependência de vida. Quer vencer os desafios deste século? Volte ao Criador. Nós dependemos de Deus. Mas ali vem o verso 8. O verso 8 fala o quê? O Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste. E o que Deus fez ali? Colocou um homem. Nós pensamos no trabalho como? O que as pessoas do mundo pensam do trabalho? Que às vezes crente pensa assim, que o trabalho é uma maldição, uma praga, uma peste, é chato. E o cristão vive no modo Garfield, aquele gato. Odeio segunda-feira. Quem odeia segunda-feira aqui, levante a mão. Eu não. Pastor nenhum odeia segunda-feira. Porque o pastor odeia que liguem para ele segunda-feira. Mentira, gente. Mas não é agradável, mas a gente faz. É a obra do Senhor. Tudo bem, meu irmão? Mas quem odeia segunda-feira? Por que fomos ensinados a odiar segunda-feira? Porque hoje o pessoal vive em função das férias. Eu estou louco para pegar férias. E por que para os adolescentes o maior desafio hoje é aposentar os 30 com a conta cheia de dívidas? Não. De grana. Para quê? Para os 30 anos, fazer o quê?
Os adolescentes não vão falar, né? Porque está o pai do lado, porque é a reunião dos homens, porque sabe que deve ser respondido. Para curtir. Para depois, então, casar e se olha lá, ter um filho só. Mas quem colocou o homem no Éden? Quem foi? Quem foi? Veja o texto do verso. Eu estou apontando ali que o texto está ali, não, mas no seu caso é aqui. Quem colocou o homem no Éden? Deus. Quem plantou o jardim? Você já pensou Deus como Deus do trabalho? Você já tinha pensado assim? O trabalho é como dádiva divina. Pensou isso? A gente pensa aposentadoria como dádiva divina. Férias como dádiva divina. Não, o trabalho é uma dádiva divina. E quando nós pensamos nisso, nós temos que resgatar o conceito bíblico do trabalho. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem já leu, não assistiu, leu o livro de Pinóquio? Quem já leu? O completo. Você já leu? Pinóquio, completo? Tudo? Tudo? Hã? Completo, o original. Em parte. Uma das coisas que Pinóquio faz, que o filme não conta, nenhum dos dois, nem o desenho, nem o filme. Uma das coisas que o autor queria ensinar para as crianças era o valor do trabalho. Que quando o amigo de Pinóquio fala com ele, tem uma terra onde você não faz nada, você não estuda, você não trabalha, você só vive curtindo a vida. E é quando Pinóquio se torna burro. Burro mesmo. Você já leu aí essa parte? Porque senão estava te dando spoiler, cara, e aí você ia sentir muito. E o autor vai falar, crianças, é isso que acontece quando as pessoas não trabalham, e não estudam, e não se esforçam, e querem viver o tempo todo somente curtindo a vida. Aí eu falei, Pinóquio deveria ser um livro para ser lido nas escolas. O livro, não o filme. Mas o que nós vemos? O que as pessoas ensinam aos nossos filhos? O que eles veem? Que trabalhar cansa. E aí chegamos nós em casa e falamos o quê? Que dia? O que o filho começa a entender? Não vale a pena trabalhar. Estou louco para ir de férias, estou louco para acabar esse serviço, estou louco para renunciar. A criança ouve. Não sai dos seus lábios, olha, foi um dia duro, mas Deus nos sustentou até hoje. Porque nós não reconhecemos Deus como que nos deu o emprego. Emprego para nós se transformou num fim. O fim para ter dinheiro, para gastar, para então ficar endividado e voltar a trabalhar para pagar essas dívidas e criar outras. E se sobrar, eu posso falar que não estou pastoreando aqui, não. Se sobrar dougismo, eu posso falar isso aqui, mas na minha igreja eu não falaria isso contando a liberdade. E se sobrar, eu dou tempo para Deus na igreja, vou servir. E se sobrar, e se houver tempo, mas as férias são intocáveis. Porque eu não quero fazer nada. E eu ensino meus filhos que nas férias eu posso tirar férias de Deus, porque eu não vou na igreja nas férias. Porque nós perdemos a sacralidade do trabalho. Uma coisa que eu ensinei à igreja é que pensar no assistencialismo não é bíblico. Não é. O que a Bíblia coloca é que tudo que vier na nossa mão para fazer, segundo o quê?
segundo as suas forças. Porque Eclesiastes é interessante, porque Eclesiastes é um apelo a trabalhar incessantemente. Faça uma coisa de manhã e não deixe de fazer outra na tarde. Por quê? Porque você não sabe o que vai dar certo, se uma coisa ou a outra. É o que se fala hoje de que tenha mais de uma fonte de renda. Salomão já tinha falado isso. Mas nós queremos o quê? Vive dos teus pais até que você possa viver dos teus filhos. Segunda de Inventários, capítulo 14, verso 48. Mas tem muitos que têm isso como prática de vida. Por que a gente não voltar a essa sacralidade do trabalho? Sabe o quê? Antes de namorar Eva, Deus deu o que ao homem? Trabalho. Menino que me ouve, está namorando sem trabalhar? Está esperando que seu pai o sustente o namoro? Você tem duas opções. Eu fui pastor de jovens, eu falei isso com os jovens. E eu falo isso com meus filhos. Você tem duas opções, ou trabalha, ou corta o relacionamento, porque está dando um mau exemplo para aquela moça. Isso é ser homem. Bem, eu não posso te sustentar. Nem um cachorro quente da igreja. Mas é de graça, meu bem, é justamente isso. O problema é que é de graça. Parece extremo? É, mas é bíblico. Porque a responsabilidade nasce justamente disso. Aqui não tem meninas, não apelo para a menina. Menina, olha para o rapaz, se ele não trabalha e quer te sustentar, como ele vai te sustentar no dia do casamento? Mas é um princípio para o homem pensar. Como é que eu vou me relacionar com alguém e eu não tenho nem sequer como dar para ela, nem sequer um copinho de água de R$2? O que ela vai pensar de mim? Pode ser que nada, né? Porque também ela gosta disso. Mas pense com responsabilidade. Antes de Deus dar Eva ao Adão, Deus deu trabalho como fonte de bênção e de dependência divina. Deus deu, Deus colocou, Ele é a fonte da nossa força, intelecto e recurso. Mas se eu faço o trabalho braçal, então Deus te deu a força para isso. Eu desgasto meu cérebro pensando, beleza, eu sou professor, coitado, mas tudo bem. E quem dá aula sabe, não, que não adianta trabalho braçal, que criança vence, não adianta gritar, então assim. Mas Deus colocou a cada um no lugar para que onde você estiver, glorifique Deus. Seja o melhor empregado, o melhor patrão, e na hora de chegar em casa, a sua mulher, os seus filhos ouçam de você o louvor a Deus por ter mais uma jornada cumprida. Nós temos que mostrar isso, e nas conversas nossas também, porque às vezes nós somos pais bons, filhos bons, mas com os amigos, sai tudo aquilo que está acumulado, a panela de pressão estoura. Não mostre, glorifique a Deus por isso. Mostre a graça de Deus. Aprendamos aqui, se está difícil, antes de falar alguma coisa, ore e faça esse derramar, essa queixa, leve na presença do Senhor e permita que Deus então venha e mostre para você a beleza e o lugar que Ele te colocou. Para quê? Para glorificar o seu nome. Mesmo que isso envolva renunciar a um emprego pecaminoso. Porque isso pode acontecer. Eu trabalhei numa firma, porque a minha área de trabalho, quando eu trabalhei como engenheiro, era mais a parte de custo e orçamento. Então, tudo que orçamento, licitação, quanto custava tal coisa, eu sabia de cor. Inclusive, até hoje, volta e meia, eu tento refrescar a minha memória com essas coisas para não perder.
E chegou um momento que eu sabia, eu fazia os orçamentos e os análises de obra já com o preço da corrupção. Lembra Lava Jato, as questões, o sobrefaturamento, toda aquela coisa? A gente pode sentar e explicar como é que se faz. Porque eu aprendi a fazer isso. Aí eu falei para minha esposa, isso não está certo, vou orar, eu quero sair daqui. Era impossível sair. Eles não queriam que eu saísse. Aí eu orei. Senhor, me dá uma saída, eu vou ficar desempregado, não importa, mas eu não quero viver esta condição. Se deu a oportunidade, eles falaram, você está demitido. Glória a Deus. Foi a demissão mais prazerosa que eu tive na minha vida. Na mesma hora, entreguei todas as coisas, cheguei lá em casa e eu falei, Deus sabe o que vai fazer agora com a gente. Eu prefiro ficar desempregado. Ligaram para mim para voltar e eu simplesmente desligava na frente deles. Eu preferi ficar sem saber o que fazer antes de continuar um relacionamento pecaminoso no emprego. E veja só, se eu continuasse desse jeito, como eu falaria de honestidade hoje que sou pastor? Pensou? Seja honesto, eu ali com o meu passado, porque vocês nunca vão saber disso. Mas eu sei, Deus sabe. Veja que o trabalho mostra a nossa dependência de Deus, porque Deus é a fonte. Você pensa que é você? Não, é Deus. Deus coloca cada um de nós. Deus é nosso supremo chefe. Mas vamos para os versos 9 ao 13. Do solo, fez quem? Deixa eu ler aí a versão. Então que? O Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Quem fornece o alimento? Deus. Não é o supermercado ou a fazenda. É Deus. E no meio do jardim estava o quê? Quem nos dá a vida eterna? Quem? Deus. E aí segue. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem é o dono da ética e da moral? Quem? Deus. Porque o dia que o homem comeu e quis se tornar a fonte do conhecimento do bem e do mal, o pecado veio. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. Vamos seguir, o verso 11. O primeiro chama-se Pison e é o que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. Quem fornece os minerais? Quem criou os minerais? Deus. O segundo, que percorre toda a terra, de Cush, é o Gion. Seguimos. E o terceiro, que corre pelo lado leste da Síria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. Se nós pensarmos que os recursos que nós temos vêm pela nossa mão, estamos completamente errados. Somos chamados a refletir a glória de Deus no trabalho. Por quê? Porque entendemos que os recursos que vêm até nós vêm da mão do Senhor. Nós precisamos transformar nossos lugares de trabalho em verdadeiros campos missionários e que as pessoas saibam que os recursos que têm foram dados por Deus. Para quê? Verso 15. Verso 15. E o Senhor Deus colocou quem? No jardim do Éden, para quê? Adão poderia fazer o que ele queria no Éden? Poderia. Quem deu ordem para Adão do que ele deveria fazer no Éden? Que coisa devia fazer? Cuidar, manutenção, mas também multiplicar, cultivá-lo.
Esse é o nosso papel. Sabe o que esse verso 15 me fala? Mordomia. Você e eu somos mordomos. Ah, mas a empresa não é minha. Não, mas Deus te colocou ali para administrar os recursos. E se você trabalha com matéria-prima, com recursos, você tem que tomar sumo cuidado. Sempre, em qualquer empresa onde se trabalha com insumos, o desperdício ele está calculado, você sabe disso. E você leva em conta que um desperdício maior de 15% é demais. É muito desperdício. Desperdiçar 20% já pode se falar de uma má administração. Dependendo, é claro, das circunstâncias, né? Mas nós somos chamados a uma mordomia saudável do trabalho. Então não é fazer do jeito que eu acho, é fazer do jeito que é certo. E como homens, o nosso padrão de qualidade, como homens que refletimos a glória de Deus, o nosso padrão de qualidade, ele é elevado. Se nós queremos resgatar a masculinidade bíblica, nós devemos pensar em que tudo o que nós vamos fazer na empresa, na família, na igreja, deve ser de alto padrão. Alto padrão. Você sabe aquilo de que vamos fazer, não deu tempo, mas vamos fazer de qualquer jeito, e Deus é glorificado. Pensou Deus fazer isso na criação? Mas vamos fazer do jeito que for, vamos, seja a luz. Ficou meia boca, não tem problema não, tá bom demais. Vamos para o próximo. Deus fez assim. Deus fez isso. O padrão de Deus é perfeito. Olha a cruz. Ficou algo para trás na cruz? Quando Jesus falou está consumado, era um está consumado com um asterisco e uma nota ao rodapé falando assim, bem. O está consumado para os efeitos de salvação perfeita. Perfeito, né? E nós glorificamos a Deus por isso. Porque sabemos que aquele que for Jesus, ninguém o tirará da mão do Pai. Essa é a nossa grande segurança. Nós devemos olhar para esse padrão e fazer as coisas bem feitas. Não para nosso orgulho, mas como Jesus falou, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Que a pessoa fale, nosso cara crente é o crente bom, viu? Ele não é que coloca porcelanato de qualquer jeito, ele coloca e faz questão de usar aquilo que é verdadeiramente bem usado. Ou o cara cata o lixo, mas não deixa nada para trás. Deixa a rua limpinha. Ou o cara toca bem, viu? Mas ele ensaia. Cada vez mais o culto fica melhor. E lá vamos nós. Em qualquer área. Qualquer coisa. O cristão deveria viver se aperfeiçoando o tempo todo nas suas virtudes. E mostrar a glória de Deus no trabalho, na sua vida. Ser mordomo dos recursos, daquilo que Deus lhe deu, da sabedoria que Deus lhe deu, de tudo que Ele tem para fazer. O cristão é mordomo. Por quê? Porque Deus nos colocou para preservar e para multiplicar. Lembra das parábolas de Jesus com relação aos talentos? O que era o mínimo que esse rei esperava? Juros. Era o mínimo. Mas manter o valor? Não. Falando em termos presentes, pelo menos comprando o tesouro direto, dava alguma coisa. Botava na poupança. Mas se multiplicava, era muito melhor. E nós temos que pensar nisso. Onde eu, na minha mordomia,
que não é somente dízimos e ofertas, mas são todas as áreas da minha vida, na administração dos recursos, na administração dos dons que Deus me deu. Como eu estou progredindo nessa área? Eu estou mostrando a glória de Deus, estou me aperfeiçoando cada dia, ou estou ensinando às novas gerações que um cristão pode ser de boas, tranquilo, meia boca, não tem problema não. Eu carrego a arca com os bois, não tem problema. O nosso desafio é grande. Você vê que a gente não está falando de coisas do presente, de problemas do presente, estamos falando de fundamentos da vida. Porque sabe o que? Quando nós perdemos a sacralidade do trabalho, você sabe a que idade o jovem vai querer trabalhar? Não vai querer trabalhar. E nós temos gerações que são os neném. Sabia disso? O que é um neném? Não é que é neném, é nem. Nem estuda, nem trabalha. Ele faz o quê? No melhor das hipóteses, dorme até tarde, faz como o meu gato. Acorda, come, volta a dormir. Come, acorda, é claro, não? Come, volta a dormir. À noite faz uma bagunça, come, boa noite para todos. No melhor das hipóteses. No pior, você já pode imaginar. O cristão não pode ser neném. Não pode ser neném também não, né? Chega uma hora que tem que crescer. Mas também nós temos que pensar sempre, algo deve ser feito. Não consegue emprego. O Enem não deu certo. Se voluntaria a trabalhar na igreja. Pega uma vassoura, ajuda a limpar. Se prontifique, seja voluntário. Ajuda no ministério. Sempre há lugar na igreja para fazer alguma coisa. A igreja é um lugar onde nunca as vagas são preenchidas. Sabia disso? Nunca. Se há um lugar onde o voluntário é eterno, é a igreja. Se toda a igreja trabalhar, ainda falta trabalho. Mas nós precisamos o aperfeiçoamento dos nossos dons. Essa sacralidade mostra que nossa fonte de vida e nosso provedor é Deus, que dizer, nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé. Você ama seu trabalho? Não responda. Papai não é crente até hoje. Mas quando o papai era adolescente, tinha 14 anos, o padrinho dele olhou para ele assim e falou, você vai entrar na academia da Força Aérea. Perguntou alguma coisa para meu pai? Não. Meu pai gostava? Não. Lá foi. Concluiu o ensino médio naquela época, estamos falando de 1960 alguma coisa. Concluiu o ensino médio, seguiu. Entrou na escola de oficiais da Força Aérea. Lá dentro, formou como primeiro tenente. Pegou o gosto, foi lá dentro. Quando o pai estava para reformar, depois dos 30 anos de serviço, eu cheguei para ele e falei assim, pai, se o governo falar para você mais 10 anos, eu topo. Eu topo. Você não estava gostando? Mas você acaba gostando mesmo. E quando o pai reformou, foi uma reviravolta na vida dele horrorosa. Depois foi que ele entendeu o seu lugar em casa com a mamãe. E graças a Deus por isso. Você tem que amar aquilo que faz. E se não ama, entenda, amar é uma decisão. Decida amar. É vegetal para alguns, é frango com quiabo para outros. Às vezes o trabalho é difícil de engolir. Ore então. Mas enquanto isso, glorifique a Deus mesmo com o perrengue de chefe que você tem. E quando você sair, ele morra de saudade, porque sabia que o errado era ele. Mas glorifique a Deus e mostre para os outros a bênção que é trabalhar. É bom demais, gente.
Só para quem não sabe, eu dou aula, viu? A pessoa fosse falar, trabalhar é bom. Eu dou aula para criança, gente. É terrível. Minha esposa ora por mim, porque sabe que trabalhar com criança não é fácil. Mas tem uma mulher na igreja que chegou por causa do neto, que é meu aluno. Então, vale a pena. Versos 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Quem trabalha tem direito a comer? E quem não trabalha? Quem não trabalha? O que Paulo falou? Quem não trabalha? E aí, gente? Deus falou: de todo coma, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Sabe o que nós devemos resgatar? A nossa vida de devoção, integridade e obediência perante o Senhor. Aqui há uma decisão moral de Deus. Deus está mostrando para Adão que o padrão moral da existência da vida vem dele. Deus é quem dá. Nós não é, e o que define a nossa moralidade não é a história da nossa família. Porque você pode vir de um lar destruído. Meus pais estão juntos até hoje, mas isso não quer dizer que foi um casamento dos melhores, porque não foi. Depois se tornou, mas no começo não foi. Os pecados da minha família poderiam ter me afetado. E se eu mantivesse a sequência da vida dos pecados da minha família, eu não teria lar hoje. Porque quem define a moralidade não são as circunstâncias da vida, não é o sistema, é Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal, o certo e o errado. Quem determina isso não é a sociedade, não é a escola, não é a esquerda, não é a direita. É Deus, na sua palavra. É Deus. Quando nós falamos errado e alguém nos perguntar o porquê, não fale das consequências. Fale de Deus. Quer ver um exemplo? Por que sexo antes do casamento é pecado? Se você falar por causa da gravidez, está errado. Porque muitos fazem isso, ninguém engravida. Se é por uma doença, quantas pessoas promíscuas estão saudáveis? Por que não ir até Deus, a pureza, a santidade do Senhor? Por que não falar da unidade da Trindade, uma unidade santa, unida do vínculo do amor, e que uma relação sem o compromisso da aliança do casamento, ela não reflete o princípio da Trindade, da unidade, de duas pessoas serem uma. Por isso é que sexo antes do casamento é pecado. Deus. Aí vale a pena. Nós precisamos disso, sermos bíblicos na hora de estabelecer o certo ou o errado. Quando Deus é a fonte do bem, nós podemos olhar para os princípios bíblicos e encontrar nos princípios bíblicos o caráter do Senhor. Vamos lá. Por que no Antigo Testamento não permitiam roupas com dois tipos de tecido? Algodão e poliéster. Pela lei, isso é proibido. Não existia poliéster naquela época, não? Mas junta dois tecidos naturais. Tá bom, algodão e lã. Não dá para juntar. Por quê? Porque Deus não gosta de variedade de roupa, de tecido? Por que você acha? Pergunta para falar, viu?
não é retórica. Por que você acha que a Bíblia fala isso? Deus se importa pelo Jerusalém Fashion Week? Por quê? Exatamente. Deus não desejava nada misturado, para que o povo entendesse que Deus é puro. É assim que nós devemos ensinar a moralidade. É desse jeito. Senão, nós vamos entrar na pregação do domingo de manhã e eu não vou entrar nela. Vou deixar para o domingo de manhã. Então, quando nós vamos ensinar o que é certo e errado, não use filosofias, ideologias e conceitos humanos. A Bíblia diz, faça isso. É muito melhor usar a Bíblia do que usar argumentos humanos para falar do que é pecado. Porque quem determina o certo e errado é Deus e não somos nós. E chegamos à parte mais cume da história, né? Acho que você já imagina qual é. Vamos para os versos 18 ou 20. Disse mais o Senhor Deus. O que Deus falou? Mas depois de quê? Do trabalho e de uma comunhão com Deus, trabalho e depender de Deus para todas as coisas, inclusive em termos de moral. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Verso 19. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus fez o quê? Para quê? Você vê que é a primeira vez que o homem age e faz alguma coisa? Reparou isso? Até então, tudo Deus fez. Até somente uma coisa. Dá nome aos animais, Adão. Foi a única coisa que Deus mandou Adão fazer. O restante, até a chegada dos animais a Adão, quem levou foi Deus. Porque como bom mordomo, o homem tinha que exercer domínio sobre a criação. E você exerce seu domínio botando nome. Por isso é que o pai e a mãe dão nome para os filhos. Filho, é a grande verdade. Seu nome é por causa que seus pais dominam sobre você. A grande verdade. Por isso que quem bota nome no animal? Aquele que vai cuidá-lo. Não é assim? Esse foi o meu problema, que eu dei um nome no cachorro. Eu me enrolei. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. 20. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, aves do céu, todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então, o trabalho não entra nesse ponto. Verso 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo. Anestesiou Deus o homem. Primeira anestesia. E enquanto esse dormia, Deus tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. A mulher foi feita do pó da terra. De um pó processado, né? E é aí onde Paulo fala aos coríntios. O homem não vem da mulher. A mulher vem do homem. Mas depois o homem vem da mulher. E Paulo vai falar o quê? É a questão de que nunca alguém pode dizer, nesse aspecto de criação, eu sou superior. Para efeitos de criação, nenhum de nós é superior. A mulher pode dizer, mas todo homem veio da mulher. Aí dá para dizer, Eva não. Deus é sábio nesse aspecto. Deus é sábio, que permite que a mulher suja depois, mas que todo homem suja da mulher. A sabedoria de Deus. E diz então o homem, o que fala Adão? Gente, peraí. Antes de fazer a leitura, você tem que imaginar o seguinte.
Imagine que você é Adão. Deus criou você, deu todas as instruções, você está aí chamando os animais, e você vê que os animais estão como? Macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea, e você olha para o lado e quem tem você? Nada. Aí você dorme. Aí acorda e está sua esposa. Você vai falar o quê? Sai fora, mulher. Não, né? Jamais. Aí fala como Adão. Por isso que essa frase de Adão, não leia assim. Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Não, gente. Adão, eu imagino Adão não, assim não. Adão encontrou. Esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Mas quem fez a mulher? Quem fez? Adão pediu por mulher? Quem fez? E quem colocou do lado do Adão? O próprio Deus. E ele fala, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. É claro que as versões mais antigas têm mais a ver com o hebraico, não? Varoa por varão, Ishar por Ish. A procedência. E vem o outro verso. Por isso, o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher, e eles se tornarão. Quem instituiu o casamento? Deus, porque em Gênesis 1 fala que Deus os abençoou. Mas veja a união do casamento. Deus nos dá uma mulher para a vida. A gente não se casa com o trabalho, porque o trabalho acaba. A empresa fecha, ou você entrega para outros. Mas a união com sua esposa, ela é para sempre. Porque ela e você são. E você consegue se separar. Quem gosta aqui de que cortem o braço dele um dia? Quem? Levante a mão aqui. Quem desejaria que lhe cortassem o dedo mindinho do pé? O pequeno. Quem quer? Ninguém. Até quando você corta um pedacinho de pele, o que você faz? O homem não grita, né? Ele faz, Deus seja louvado. Mas quando entra no banheiro, ainda bem que o mertiolate não é como os de antes. Que quem lembra do mertiolate daquela época sabe como é que é, né? Eu peguei esse mertiolate. Você via os céus, as estrelas, a criação toda. Os 7 dias da criação num lampejo. Quem usou esse mertiolate é criacionista danado. Deus cria a mulher. Porque Deus fala, farei uma ajuda idônea. É Deus quem cria, é Deus quem dá. A mulher que você tem, Deus te deu. Por isso, o respeito dessa moça enquanto namorar. Porque ela não te pertence, não. Namoro bom é namoro curto. Enquanto mais curto, melhor. Eu não vou falar não vou pregar o fim do namoro porque eu namorei, né? Seria o ser mais hipócrita do mundo. Mas eu posso dizer, namoro bom e namoro curto. Eu sei que teve aqui com pessoas com menos, não, mas foram 2 anos. Por respeito e amor. Quando nós entendemos a dignidade da mulher, a economia do lar, e que Deus no final, Ele nos dá algo que é indivisível, nós pensamos que um homem que quer resgatar a sua masculinidade, ele protege essa mulher. Assim como Cristo protege a igreja, porque esse é o nosso padrão de liderança. Cristo. Um cristão, eu posso ir além, quando ele fala que os dois se tornarão um, aí vem a grande questão. Cristão pode se casar com separação de bens?
O silêncio, né? Se os dois se tornarão um e são indivisíveis, vale a pena casar com separação de bens? O pastor foi embora, é o pastor que tinha que responder, não eu. Saiu de fininho, né? Pense isso, principalmente aquele que vai casar. É claro que há uma série de circunstâncias, a família, pai, que a família dela não seja crente, podem se aproveitar e você tem que dar um jeito. Há muitas circunstâncias a favor, muitas circunstâncias contra. Mas se olhar somente a realidade do casal, por que você vai casar com um asterisco? E se? A Bíblia não dá lugar para o e se. O casamento, para um cristão, ele deve dar certo. E ele faz de tudo para dar certo. Ele não tenta, ele faz. Porque ele depende da graça de Deus para isso. Porque ele entende que quem lhe deu a família que tem, não foi sua beleza, porque todo homem é feio, foi Deus. Quando sua mulher fala, você é lindo, ela quer levantar sua autoestima, você sabe disso, né? Não, você não acredita nisso, você acredita que é bonito, né? Tudo bem, como for. Resgate a sacralidade do casamento. Não faça piadas de casamento. Eu parei de fazer piadas de casamento, sabe? Parei. Eu fazia muita piada, parei. Sabe por quê? Porque isso mancha o casamento. Cuidado com as piadas da sogra. Eu não tive sogra, minha sogra morreu antes de eu namorar com minha esposa. Então eu não posso fazer piada de sogra. Mas cuidado com piada de sogra. Porque isso pode ferir a sua mulher. Você já perguntou para ela se as piadas de sogra lhe afetam? Ou você vai falar assim, ela tem que me aturar. Cristo falaria isso para a igreja? Eu vou me comprar isto aqui porque eu mereço. E a minha família lhe entende. Você já pensou Cristo fazendo isso? Você entende nosso patamar de liderança? Eu sou complementarista. Eu acredito que na economia do lar, a hierarquia é respeitada, o homem é o cabeça. Se você não concorda, não tem problema não, mas pela Bíblia, por ali nós vamos. Mas isso nunca é para o homem pisar a sua mulher. Quem esmaga a cabeça do outro é Cristo ou Satanás. Mas o nosso exemplo de homem, de marido, é Jesus. E quando nós pensamos em liderar o lar, nós pensamos em servir. Aí você chega em casa, como fazia meu irmão quando chegava em casa do estágio, abria a porta e falava para minha mãe, eu cheguei, cadê o jantar? A mãe olhava para ele e falava assim, todos os anos de casamento com seu pai, jamais ele falou isso. Aí a mamãe saía da cozinha e falava, faça você mesmo. Aí eu brincava, que caçula sempre, não? Caçula aqui sempre. Caçula sempre foi mais alegre. Todo caçula é alegre, né? Concorda, caçula? Concorde. Mas pense isto, sacralidade do casamento. Então vamos resumir. A sacralidade da vida. A nossa vida depende de Deus. Deus nos deu a vida. E nós vivemos para a glória de Deus. Sacralidade do trabalho. O nosso trabalho é digno, porque Deus nos deu. E o trabalho deve refletir a glória de Deus. A sacralidade nas decisões morais e éticas. Não sou eu quem define. Não é a sociedade quem define. É Deus quem define. E a sacralidade do lar. Eu dou a vida pela minha esposa. E ali nós podemos dar a vida pelos nossos filhos.
Nós resgatando isso, nós criamos as bases, os fundamentos para, por um lado, ter a estabilidade, a firmeza, mas por outro lado, quando os abalos vierem, nós podemos ir de um lado para o outro, mas nunca vamos cair, porque quem nos sustenta é o Senhor. Essa é a primeira. Se suportaram essa, vai que suportem amanhã, né? Eu espero que sim. Mentira, gente. Essa é a primeira palestra de hoje, o resgate dessa masculinidade bíblica. Isso é importante. Pense isto e com isto eu encerro. A sociedade hoje, se você vê a publicidade na televisão, você já percebeu que os homens que aparecem nas publicidades, eles não são homens? Percebeu isso? Eles não são homens. Eles são uma caricatura do que é ser homem. Ali é um bom momento, se você tem filhos pequenos ou adolescentes, de mostrar para eles o que é ser um homem. Mas você que está aqui, mesmo sendo jovem, já dá para reconhecer isso. O nosso modelo não é o professor da escola, porque tem um professor de escola ou da universidade que você sabe que não é a pessoa que fala muitas vezes, não é aquele influencer, nem sequer, olha, não dá nem para confiar em influencer crente, sabia disso, né? Não dá. Veja os exemplos em carne e osso que você tem na igreja. Homens que inspiram homens. A maior influência que um homem deve ter está aqui. Em primeiro lugar, Cristo, mas todos nós como Paulo, sejam os meus imitadores, como quem? Se nós imitamos Jesus, nós seremos referência, com todos os nossos defeitos, com todos os nossos pecados, e justamente nossos pecados mostrarão que seguir Jesus vale a pena. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, nesta tarde, pela oportunidade de participar neste primeiro momento desta palestra. E eu oro, Pai, para que nós possamos resgatar um sentido de masculinidade bíblica, onde nós possamos olhar para o Senhor e encontrar no Senhor a nossa realização e vida, onde nós possamos olhar para o trabalho com uma sacralidade que Ele merece, onde nós possamos confiar no Senhor para as nossas decisões morais e éticas, e que isso sirva para o fortalecimento do nosso lar, ou a futura criação dos lares daqueles que ainda não os têm. Permite, ó Deus, que nós possamos, como homens, viver apoiando-nos uns aos outros para a glória do Teu nome. Em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Glória a Deus, amém, irmãos? Muito bom. Irmãos, nós vamos encerrar esse momento aqui de transmissão também. Teremos um coffee break agora, teremos um momento de interação ali, e daqui a pouco a gente vai voltar para o segundo momento.